Toca do Futebol, o primeiro programa sobre novos jogos e velhos confrontos da Copa do Mundo. Apresentando Alexandre Chada, o âncora. Cracaço de bola aposentado da Confraria dos Repugnantes e exímio conhecedor de Copas do Mundo. Jefferson Almeida, o comentarista traça e diretor do programa. Ele sabe mais sobre Copa do Mundo que o Google e bate um bolão, joga muito esse cara. Márcio Araújo, o comentarista sem noção, aquele que fala o que ninguém vê. E Daniel Vargas, o popular produção. Com vocês, mais uma Toca do Futebol! E olha, é tudo novo, cara! É cenário, é bandeira da França! Cara, tem microfone, para de gritar, as pessoas estão te ouvindo agora. Eu quero que o som seja melhor! Nós investimos, tá bom? Nós investimos nesse programa! A gente tá nessa alma aqui! A única coisa que não muda são os comentaristas, né? Do lado esquerdo, o sem noção, Márcio Araújo, o homem que não sabe porra nenhuma de futebol. Eu sou aquele que pergunta o que você gostaria de saber, mas não tem coragem de perguntar. E do meu outro lado, do lado direito, junto com o nosso querido Pingu, né? Está Jefferson Traça. Pingu, o que você tem a dizer para o seu Márcio? Eu estou bom? Não fico decorando nada no computador, na enciclopédia, não. Isso é uma vergonha. Bom, e hoje, começando a segunda fase, cenário novo, som que eu espero que seja melhor, devido à nossa imensa audiência, muitos comentários, muitas dicas, e tentamos melhorar. Hoje a gente vai falar da segunda fase da Copa, essa Copa que está pegando fogo, essa Copa que está surpreendendo o mundo do futebol, essa Copa que está sendo de um nível até acima do que eu esperava, né? Essa Copa que é no Catar, que é um país que não respeita os direitos humanos. Mas antes, se inscreva no canal Toca da Traíra E dá o like. Não, é Toca do Futebol. Toca do Futebol. Toca Traíra é o comentarista que Não, está o falando. like é pra cima, né? O pra baixo é a fala do boi. Like. Deixa o seu like. Like. E hoje a gente vai falar de um jogo histórico, Polônia, que nós já falamos aqui, e França! Igualdade, liberdade, fraternidade, viva a Revolução Francesa! Já falou de Polônia, por que não fala de outro time? Porque agora é segunda fase, rapaz, não tem jeito, entendeu? Não tem como não repetir. Eu podia falar da Austrália. Mas a Austrália não tem história, entendeu? A Austrália nunca fez nada nas Copas, entendeu? Em compensação, Polônia e França já protagonizaram grandes confrontos. Jefferson, e aí? Muito bem. Polônia e França tiveram um confronto em Copa do Mundo, em uma das melhores fases das duas seleções. Eu lembro. Que foi na década de 80, em 82, eles chegaram às semifinais, perderam as semifinais, né? A Polônia perdeu para a Itália, num jogo em que ela esteve com um desfalque sério do Boniek, que não Só jogou isso. aquele jogo. Só Perdeu, Boniek. Perdeu de 2-0, esse jogo eu lembro. Quem fez os gols? Aí é muito. O Paulo Rossi, os dois. Muito bem. A grande arrancada do Paulo Rossi fez nos 3 jogos finais da Copa, ele fez 6 gols e virou artilheiro da Copa. É ele que não tinha feito nada na primeira Nada fase. na primeira fase. Nem contra a Argentina. Nem contra a Argentina, mas 3 jogos finais deu aquela Pois é, arrancada. mas o mundo sabe hoje quem é Paulo Rossi e ninguém sabe quem é Serginho Chulapa. Não fala disso não, que me dói o coração, tá? Porque eu vou lembrar do Zico, vou começar a chorar. E detalhe, né? A França é de Platini. Platini, que foi um dos maiores craques da história da França, um dos injustiçados do mundo do futebol, né? Porque não ganhou a Copa, aí o pessoal fica desvalorizando. Ele faz parte do grupo seleto, né? Puskás, Platini é óbvio que ele, né? O nosso amigo Boniek, Rummenigge,
O inglês Figo. Exato, o Zico, o Sócrates, o Falcão, essa geração maravilhosa, entre outros, né? O Zébio também, que não foi campeão do mundo, e assim vai. Pois é, Desses todos, só o Platini foi preso, né? Platini? Quando era presidente da UEFA, né? Ah, teve um lance lá, mas aí ele como dirigente esquece, entendeu? Que nem o Zico quando foi ministro do Collor, O esquece. Zico não foi preso. Ah, foi ministro do Collor, mas aí vai, Jefferson, Talvez continua. seja pior. Platini e Boniek, que depois dessa Copa foram jogar juntos na Juventus de Turim. Sim. Foi após essa Copa que o mercado italiano abriu para 2 estrangeiros, né? Foi Um boom, né? Lembra? Muita gente foi pra lá. Foi um boom daí do campeonato italiano. O campeonato italiano que passava por uma grande crise por conta da questão de loteria esportiva. Que inclusive acho que o Paulo Rossi estava envolvido. Estava envolvido. Fala mais alto. E por coincidência, né, as 2 vezes que a Itália esteve envolvida em loteria esportiva, que foi em 82 e 2006, a Itália foi campeã. Exato. Tá faltando uma fraude aí, futebol italiano. Vamos voltar pra máfia. Voltar pra máfia. Pô, me admira a Itália, né? Mas nesse confronto aí da Copa de 82, né, o Platini não jogou esse jogo. O Boniek jogou, ele desfalcou a Polônia, né, no jogo na semifinal contra a Itália, e o Platini jogou aquele jogaço que todo mundo lembra entre França e Alemanha. Acho que até o Márcio lembra desse jogo, foi 3-3. Foi um jogo um dos mais épicos que eu já vi na minha vida. 4x4 não? Foi 3x3 e 1x1 na prorrogação. Não, eu já vi que ele não lembra também. Eu lembro que foi o jogo foi vários 1x1 empates. no tempo normal e 2-2 na prorrogação, sendo que a Exatamente. França abriu 2-0 Exatamente. e a Alemanha Buscou. diminuiu ainda no primeiro tempo da prorrogação e empatou E aí foi pros foi pênaltis. para os pênaltis. Aliás, tem esse detalhe, né? A Alemanha chegou nos frangalhos ali na final, assim, a gente via claramente. que os Foram caras 2 estavam- Copas seguidas que a Alemanha chegou aos trancos e barrancos. É. Em 82, né, a Alemanha inclusive perdeu para a Argélia na Sim. abertura dessa Copa. E outro dia a gente lembraram está disso. falando de zebras É. nas Copas, né? Teve a zebra da Espanha e teve a zebra agora no Catar. Eu pensava que zebra era só na África. Mas... Não, e detalhe, já que você lembra, agora mesmo lembraram na Copa, né, que teve esse jogo vergonhoso da Áustria e Alemanha logo depois, Sim. que foi a combinação ali de resultado, né, para eliminar a poderosa Argélia. Você sabe que eu discordo dessa tese de zebra, né? Eu acho o futebol europeu horroroso, futebol inglês, alemão, são países que não têm futebol, tá? Os caras não sabem jogar bola, eles têm um monte de estrangeiros lá que jogam bem, e quando chega na Copa do Mundo tem uma porrada da Argélia bem tomada. Então perde para quem tem que perder, porque Então, como são jogadores você, bons, cara. explica a derrota da Argentina, que não é europeu, da Arábia? Sapato alto. Sapato alto. Aí os caras acharam que ganharam. Então também não foi zebra. Não foi zebra. Então não Foi sapato existe alto. zebra em Copa do Mundo. Não existe zebra em Copa do Mundo. Qual mas- seria a zebra na Copa do Mundo? Zebra na Copa do Mundo? Por exemplo, você está querendo que eu me lembre de resultados difíceis, né? Por exemplo, o Brasil perdeu para uma Nova Zelândia. Não, mas isso aí não aconteceu. Era uma zebra que tenha acontecido. Cara, eu não lembro que eu comi. A gente sabe. Bigu! Estupa. Não, agora, falando sério, eu acho que o futebol é nivelado por baixo, cara. Muita gente confunde as seleções nacionais, a seleção inglesa, a seleção alemã, com os clubes grandes que jogam nos campeonatos Mas, sociais. rapaz, Isso em 82 isso não acontecia, o mercado era outro. A seleção alemã tinha times fortes, inclusive o Hamburgo, né, que foi vice-campeão mundial, contra o Grêmio. não era só o Bayern, tinha outros Esse aí era muito tinha bom. O do Bombs, então, era o melhor que tinha. Muito melhor que tinha. E, bom, tirando esse É por comentário, isso que E Jefferson, é bom a gente lembrar que também na década de 80 os clubes nacionais, né, os clubes alemães, ingleses, franceses, italianos, espanhóis, eram basicamente jogadores desses países. Essa abertura veio com a globalização, né, com a criação da União Europeia. Tanto que em 82 o Brasil era uma seleção que tinha mais estrangeiros, né? Era o Dirceu, né, quem mais? Dirceu, Edinho. E o Falcão, né, que veio da Roma. Mas assim, você não tinha... o Zico, quando foi pra Itália, foi pra jogar no Udinese. O Zico foi depois, né? 83. Que aí quando começou- O Sócrates foi depois, o Júnior foi depois. E eram jogadores que iam maduros, né? O Zico já foi com 29 anos. Sim, já todos consagrados, né?
Porque tinha ali. Quem já estava na Europa, já mais novo, era o Maradona, que já tinha ido para um outro mercado, que era o mercado espanhol. Isso aí. E bem lá para frente que ele foi pro Napoli. Né? Porque essa época é totalmente diferente. Você tinha jogadores consagrados lá porque você tinha poucos que você podia contratar. Hoje não, hoje, cara, a abertura fez com que os clubes... Somente 2 jogadores, inclusive da Europa, que você contava. Então, assim, a Juventus de Turim, a poderosa Juventus da década de 80, ela contratou 2 grandes craques ali dessa Copa, né? O Platini da França e o Boniek. Eles jogaram juntos 3 temporadas na Juventus. Depois o Boniek foi para Roma, substituindo o Falcão, Isso aí. no Brasil e no São Paulo. Isso Ele aí. jogou junto com o Cerezo na Roma. Mas eles foram campeões, né, da Europa de 84, de 85, campeões mundiais. E é interessante, né, esse confronto França e Polônia, porque assim, eram seleções cotadas desde o início para disputar o título e chegaram, né? O patinho feio ali da semifinal era a Itália, ninguém cogitava. Né? A França, assim, que depois, 2 anos depois, foi campeã da Eurocopa. Sim, com o Platini. Com o Platini fazendo, inclusive, o primeiro gol. A Polônia, que já era campeã olímpica, já tinha sido terceira colocada em 74. Isso aí. O Márcio Araújo tem uma pergunta. Eu pensei que ele estava cantando Cara, muito tempo. se a Itália, você considerou o patinho feio daquela semifinal, Fui eu. você, né? A Polônia nessa Copa é o Shrek. O jogo que a Polônia fez hoje contra a Argentina foi horroroso. Estamos falando do jogo de hoje ou do jogo de 82? Estamos falando do próximo. Não, a gente está retornando o jogo de 82. Mas nós teremos possivelmente uma Polônia e França? Ou não? Com certeza. Justamente esse é o tema Por do isso nós programa. estamos fazendo um A programa. Polônia vai ser um Shrek. porque Não. vai perder de 4-0. Olha só, a gente está Tem fazendo... que falar do passado, entendi? Não fala uma porra nenhuma aqui. Vou ficar calado. Eles fazem o programa, eu vim aqui para 33, eu sou cotista. Olha lá, fala. E você, Urso, cala tua boca. O lance é o seguinte, nós estávamos comentando o patinho feio em 82, obviamente. A Itália não está nem nessa Copa, como é que ela seria patinho feio? Eu falei que a né? Polônia, se Então, mas a Polônia... Nós não estamos nem na semifinal ainda, estamos nas oitavas nessa Copa. Exato. O contexto atual é totalmente A diverso. Itália, assim, ela se tornou um patinho feio pela campanha que ela vinha fazendo naquela Sim. Copa de 82. Ela empatou 3 jogos, empatou com a própria Polônia na estreia, 1-1. Empatou com o Peru, O poderoso Peru. e Camarões, que estava estreando. empatou com o Camarões, né? Num gol que a Itália saiu perdendo, um gol que o Nocono, o goleiro do Camarões, escorregou e a Itália empatou e por causa desse gol se classificou. E é bom a gente ressaltar que a Camarões dessa época estava estreando em Copa, ninguém conhecia, ou seja, não é como hoje que o futebol africano já tem uma certa Hoje experiência. ele lá já jogava nessa Copa. Então, Mas assim, foi uma coisa nova, não é o Camarões mais tradicional, né? Que já está acostumado a jogar a Copa do E a Mundo. Polônia, apesar do empate com a Itália no primeiro jogo, deu uma goleada no Peru de 5-1, né? E ganhou e também empatou com o Camarões 0-0. Isso aí. Até teve um gol do Roger Millar, que foi anulado, né? Se tivesse o VAR, talvez tivesse um resultado diferente. Mas na segunda fase, a Polônia fez um jogo espetacular contra a Bélgica. Sim. Ganhou de 3-0 com 3 gols do Boniek. Inclusive um golaço de cabeça que ele encobre o goleiro polonês. Bélgica, que nessa época já tinha essa história de a Bélgica agora vai acontecer, né? Já se falava A sobre isso. Bélgica que venceu a Argentina nessa Copa na abertura, no 1-0, mas depois não apresentou um bom futebol, acabou sendo eliminada, perdeu também para a União Soviética, que era um grupo de 3, né, na segunda fase. E a Polônia segurou o empate com a União Soviética. No jogo técnico, já falamos aqui sobre a importância política. E chegou na semifinal para jogar com a Itália de igual para igual. A Itália que havia surpreendido, né, ganhando da Argentina e do Brasil. Então, que era um favoritíssimo. Então a Itália voltou a ficar num patamar elevado. E com o desfalque do Boniek, não teve jeito. Não teve jeito. E no caso a França pegou a Alemanha, que era uma das favoritas. A França que também estreou perdendo para a Inglaterra de 3-1 nessa Copa. Sim. Depois ganhou
teve um empate com a Tchecoslováquia e ganhou do Kuwait naquele jogo que o Sheik invadiu o campo para anular o gol. Pois é. Bons tempos. Bons tempos. Depois a França passou, ganhou da Áustria, ganhou da Irlanda do Norte, passou muito bem, né? Aliás, grupo feio esse, né? A Áustria que passou, né? A gente sabe como, e a Áustria tinha um bom time, tinha bons jogadores, o Schalke, né, que jogou depois na Itália, o Krank era um bom jogador, o Prohaska, um excelente. Mas foi a vingança do mundo do futebol, já que a Áustria, né, classificou a Alemanha. Mas a França não conseguiu passar pela Alemanha, que também fez o papelão. Aliás, França e Polônia fizeram um papelão nessa Copa. Agora, Márcio, falando da Copa atual, Polônia fez um jogo horroroso contra a Argentina e a França perdeu para a Tunísia. O programa não é sobre a outra Copa? Não, é juntando a Copa antiga com a Copa de hoje. O hoje. mundo da época, ó, é a França da época com a de hoje. Entendeu? Você pode fazer a conexão. Não, você embaralhou, é diferente. Mas, já que a gente está agora fazendo a comparação, né? França e Polônia de hoje é bem diferente, né? Bem diferente da França e Polônia de 82. Acho que a expectativa é outra. E a diferença entre as duas seleções eu acho que é muito maior. Hoje a França é franca favorita para passar nas oitavas de final. Cara, a Polônia não tomou uma goleada hoje porque os argentinos são muito ruins. A Polônia que era uma das defesas que não haviam sido vazadas ainda. Inclusive o Messi perdeu um pênalti. Verdade, né? Porque o goleiro da Polônia foi o segundo pênalti que ele agarrou na Copa do Mundo. Agarrou um pênalti contra a Arábia, depois agarrou um rebote e hoje pegou um pênalti do Messi. Lá Diego Alves. E assim, a diferença entre as duas, tirando o nosso Lewandowski, né, o time da Polônia é muito fraco, sofrível, né? Agora isso pode ser que... Tem que falar, cara, o Lewandowski é sofrível também, ele é horroroso. O Serginho Chulapa. É porque o futebol europeu é ruim, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Pelo amor de Deus, gente. Como isso é uma democracia, né? O Zico jogava sozinho, o Maradona jogava sozinho. Esse Lewandowski só sabe que a bola é branca porque ele não é cego. E que é redondo, o resto não tem nada. Tirando o desabafo aqui do Márcio, né? Em relação ao Lewandowski, que né? Na minha opinião não é craque, mas é um grande jogador. Inclusive, é banco do mundo, é banco do Pedro no Flamengo e é banco do Pedro Raul no Goiás. O Paulo Raul, sei lá o nome do cara. Ou seja, o Lewandowski no Campeonato Brasileiro não se criava. Não, ele teve vaga nos times. Um time médio, né? Não, o Palmeiras achou que jogava. Mesmo assim disputaria vaga, né? Mas assim, tirando ele, né? Tirando a opinião do Márcio Araújo, né? O Lewandowski, que destoa no time, é o único, né? Que tem alguma luz ali. O resto do time da Polônia é muito fraco, enquanto a França está, apesar dos desfalques, né? Recheada de craques e fez um grande, assim, os dois primeiros jogos da França foram muito bons. Foi o jogo da terceira rodada, a França botou o time reserva, né? Depois que estava perdendo, colocou alguns titulares. Vamos dar um crédito aí. Que teve um gol anulado pelo VAR também. Lembrando que esse time reserva da França, metade dele é reserva da reserva, né? Porque é um monte de gente que se machucou. Mas mesmo assim, o time reserva da França não poderia perder. Tem obrigação. Tem obrigação. Mas enfim, é um jogo que vai ser... Essa Copa, a França está em franca ascensão. A franca... Sim, está em franca ascensão, nunca passou para a segunda fase. Mas o futebol francês, o Paris Saint-Germain é campeão há 30 anos. Pior do que o Campeonato Gaúcho, não tem um segundo time na França. Então o francês é outro lixo. Sim, esse é o comentário do Lewandowski da França, atual melhor jogador do mundo, e falando da atual campeã do mundo da França. Então esses são os comentários, né? Ou seja, ninguém presta, né? Ninguém joga nada, entendeu? Mas nada. Em 82 o cenário era completamente diferente, né? O jogo era um clássico e a França, né, não era tão favorito, tanto é que perdeu o jogo. Sim, exatamente. A Polônia conquistou pela segunda vez o terceiro lugar. A outra vez tinha sido em 74, né? Outra vez em 74 em cima do Brasil. Exatamente. E detalhe, quando a Polônia venceu em 82, ninguém achou estranho, foi surpreendente, não teve comentários. Não. Se a Polônia vencer a França nessa Copa, vai ser o assunto da semana, né? Sim. E
que os deuses do futebol iluminem Lewandowski, que calem o Márcio Araújo, que a Polônia meta 3-0 na França. Porque eu quero que... Ó, a audiência, ó, é muito internauta, cara, é muito, mas você tem que selecionar. Daniel, já selecionei aqui, Daniel, procriador de São Cristóvão. Nossa, que homem! Ele tá perguntando... Daniel Chará, do nosso cameraman? Chará do cameraman. O procriador é o Coelhão. Ele está perguntando para você, ô Traça, quantas vezes França e Polônia já chegaram a uma semifinal de Copa do Mundo? Muito obrigado, Daniel Chará, do nosso... É bom, né? Tem uma pergunta decente, né? Nosso cameraman. Que também é um grande procriador em São Cristóvão. Ele é de São Cristóvão também? É. Eu não sabia disso. Encostou nele e engravidou. É coincidência. É. Então, a Polônia chegou essas duas vezes na semifinal, né, 74 e 82. A França tinha chegado em 82 pela segunda vez numa semifinal. A primeira vez foi em 1958. Sim. Quando foi derrotada pelo Brasil, né, foi uma espécie de final antecipada em 58. Eram as duas melhores seleções da Copa, Brasil e França. Era uma geração da França muito boa, inclusive tinha a gente vai falar nisso em alguns O La Fontaine, né? O Just Fontaine. Ele ainda estava, né? E, na verdade... Foi a única Copa que ele disputou. Sim, não, mas ele conseguiu ser o maior artilheiro de uma Copa, né? Ele foi o maior goleador em uma edição de Copa. Ele fez 13 gols, uma média de mais de 2 gols por jogo. 13 gols. Não foi 22, foi 13. Mas assim, E assim, depois disso, a França ficou em terceiro nessa Copa de 58. Ela ganhou da Alemanha 6-3. O Fontaine consolidou a sua artilharia com 4 gols nesse jogo. Sim. Perderam de 5-2 do Brasil. Um jogador, a França jogou com 10, porque o John Key, um dos zagueiros, se machucou e naquela época não havia substituição. Era a geração que tinha Popá, Fontaine, Piantoli. E foi um jogaço. Foi um jogaço. Não tinha substituição, mas quem chamou para de reserva? Não tinha substituição. E a França, depois ficou um tempo fora, né? A França, então, ela não tinha sido campeã ainda, né? Então, ela chegou essas duas vezes à semifinal e, posteriormente, aí, em 98, de 98 para cá que a França se consolidou, né? Assim, 98, depois de 2006, vice-campeã. E na última Copa, apesar do Márcio Araújo considerar o time fraco, foi campeão do mundo. Campeão. E já é uma curiosidade, que os reservas faziam o que naquela época? Uma arquibancada? Eles ficavam torcendo. Entendeu? É a galera do apoio, tipo você aqui. O cara machucava e saía, ficava com 10, não podia entrar. Sim, não tinha reserva, não tinha cartão amarelo, o cara era expulso numa Copa. Porque o amarelo foi só a partir da Copa de 70, não é isso? 70. Por causa justamente lá de 66, né? Daquela confusão que deu lá com a Argentina e Inglaterra. Mas é isso, gente. E eu espero que o jogo da França e Polônia dessa vez seja um grande jogo também, né? Que baixe a luz do Lewandowski e ele mande a França para Paris, que é o seu devido lugar, né? Apesar de eu estar com a bandeirinha da França, estou torcendo para a Polônia, sim, tá? E você? Para que a Polônia repita então o placar de 82. 3-2. Cara, tem que ser traumático, Porque é o seguinte, meu amigo, se for Brasil e França de novo nessa Copa, se tiver esse jogo, eu não vejo. Simples, eu não vou ver. Não vou perder meu tempo, tá? Chega, cansei da França. Eu não torço para poloneses, estou torcendo para a França porque tem um hino muito bonito. É o mais bonito do mundo. de France de la patrie. Isso vai lá? Esqueci a letra. E eu não gosto dos poloneses mesmo. Bom, e agora, com vocês, né? Vamos ter o desafio das mesas. A gente vai tentar reproduzir um dos gols que, infelizmente, nós não podemos aqui apresentar, né? Tivemos essa surpresa nas edições da primeira fase, que os gols da Copa são censurados. Olha, é uma vergonha, entendeu? Isso tinha que ser propriedade pública, entendeu? Imagina um jogo de Copa você não poder apresentar. Eu estou desabafando sim, tá? Estou desabafando, é um absurdo. E por isso... Nós até cuspir. Por isso pegou o Covid. Por isso nós não vamos comentar mais os lances e o gol, mas vamos reproduzi-lo nas mesas, ok?
É isso aí, gente. Ah, tá morando. Olha só, ele só esqueceu de uma coisa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe pra cima. Pra cima. E o canal não é a Toca da Traíra, é a Toca do... Toca do futebol. Quando você bota na pesquisa já aparece, gente, vocês sabem. Na minha não aparece. Ah, Você não estava inscrito no canal, se inscreveu ontem. Márcio Araújo, chupa, Estuda, cuzão. corta. Eu estudo. Agora vamos falar dos gols da Copa de 82, hein? Gol da França, gol do Gerrard chutando de fora da área. A França saiu na frente. Logo no início, 13 minutos. Acho que a França já ia ficar com o terceiro lugar. Tava todo mundo torcendo para a França. É um segredinho. Mas a Polônia correu atrás. Ó. Lançamento. Chute do Charmak. Bomba cruzada. Charmak empatando, faltando 5 minutos para acabar o primeiro tempo. Polônia empata 2-2. 2-2 não, 1-1. 1-1. Gol do Gerrard e do Charmak, que golaço cruzado. Ainda no primeiro tempo, bateram o córner, o Maestro fez de cabeça. Schlatter. Belo gol. Esse Maestro é aquele que deu um soco no Sócrates em 86. Eu lembro. Eu estudo. Engraçado que a Polônia fez um gol aos 40, aos 44 e vai fazer o terceiro logo no primeiro minuto do segundo tempo. Olha lá. Jogada de muita raça. O time da Polônia era técnico, nem parece o de hoje. Olha o Boniek sofrendo falta ali na beiradinha. Na beirola da área. Isso. O Mlynarczyk é o goleiro não, o Mlynarczyk é da Polônia. Esse daí é o... Eu esqueci. Ele bateu direto. Que frango do goleiro. Frangaço, gol do... Nupcevics. Jogador da Polônia. 3-1. Galinha já estava morta. Quer dizer, o galo francês. Mas aí o Curriol ainda fez mais um. Mas não deu tempo. 3-2. Polônia, terceira colocada. Medalha de bronze. Ela está do lado certo. Foi. Então, tá valendo. Botão. Olha aqui, ajeitei. Vai lá. Você faz aniversário no dia 14 ou você fala Rascaeta? Caraca. Dois caixas. Vou de novo. Ó, o VAR hoje vai anular esse. Última chance. E Jefferson. Vai. Vai para o Uruguai, né? Todo mundo confia. Vai lá. Vai. Porra, que isso?